Olá, mulheres positivas! Hoje comigo, uma grande figura do jornalismo brasileiro. E eu tenho certeza que você já ouviu um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite dela. Porque ela está há 35 anos no ar. Mariana Godoy, obrigada pela sua presença. Muito obrigada a você pelo convite, obrigada a todos. Mulheres positivas. Você tem uma cara de menina. Parece que você tem 20 anos de idade. 20 anos em cada perna e mais alguns nas costas. Mas você então. tem, é verdade. Impressionante. 54 e super tranquila. Mas você dorme super bem, qual que é? Durmo. Segredo. Durmo bem, me alimento bem, pratico esporte. Surfa. Surfo, faço yoga, esquio quando tem neve. Todos os dias você faz esporte? Não. Não? Faço yoga quando a professora, uma vez por semana ou duas, mas passei 3 meses agora nas férias sem fazer. Entendi. Dei bobeira. Mas estava esquiando ou estava surfando. Entendi. Alguma coisa eu tenho que fazer, senão eu enlouqueço. Mesmo porque você está há 35 anos no ar. Há 35 anos. Esse é um case de sucesso. Eu comecei muito cedo, na verdade. Eu já sabia que eu queria ser jornalista. Me conta. Eu era uma boa aluna, eu tirava boas notas, eu era queridinha dos professores. Onde você nasceu mesmo? Eu nasci em Itanhaém, mas a minha família inteira é de Amparo, no interior de São Paulo. Tá. Nasci em Itanhaém porque meu pai tinha ido trabalhar lá, mas a minha família é do interior de São Paulo. Tá bom. E eu gostava de tudo, de absolutamente tudo. Eu sempre tive acesso a livros, a enciclopédias. O público de hoje, quando quer alguma coisa, consegue procurar no Google. Os jovens têm acesso à internet. Mas na minha época, no início dos anos 70, uma criança que queria saber outras coisas ia procurar onde? Se você não tivesse uma Barça, uma enciclopédia universal, perguntava loucamente para as pessoas. E eu era assim. Eu era louca, era ratinha de biblioteca, louca dos livros, gostava de ler, aprendi a ler muito cedo. Eu tinha uns 4 anos, eu já sabia ler. Então, com 5, eu estava alfabetizada. Então, foi interessante. Eu tive uma infância muito mágica, no estilo, sei lá, sítio do Pica-Pau Amarelo, porque eu morava num sítio, literalmente, com uns 3 ou 4 alqueires. Então, tinha mata nativa, tinha um enorme pomar com todas as frutas. Meus avós viajavam e traziam mudas de frutas de todos os lugares. Então, tinha mangostão da Índia, tinha lixia, tinha... Tudo, mas tudo mesmo. Maravilhoso. Todas as frutas do Nordeste, abil, pitomba, tinha tudo. Tinha nozes, pecan, imagina. Então, era uma delícia. Muitos primos, nós somos em 24 só do lado do meu pai, mas uns 15 do lado da minha mãe. Uma festa. Infância mágica. Tá. E sempre muito curiosa. Quando chegou na hora de decidir sobre qual carreira, eu pensei em que lugar profissionalmente eu poderia estar e que eu pudesse abordar todas as áreas, todos os temas. E o jornalismo eu acho que é uma delas, Mas quem que te inspirou? No jornalismo? Que te fez escolher jornalismo ou só um belo dia você falou? Acho que jornalismo tem um pouco Quando eu era muito pequenininha, passava um programa na televisão chamado Mundo Animal. Passava um desenho de manhã, depois o Mundo Animal e aí um jornalzinho infantil que vinha antes do jornal da hora do almoço. Tá. Esse jornalzinho infantil tinha uma apresentadora chamada Paula Saldanha e eu gostava muito dela. Então, assim, quando eu tinha 6 anos, eu olhava e falava, acho que eu vou fazer isso. Então, assim, de primeira inspiração infantil, acho que é essa. Tá. Mas depois a Christiane Amanpour, o Robert Fisk do Independent, depois personalidades do jornalismo com um pouco mais de densidade. Depois que você já tinha se tornado uma jornalista, imaginou. Tá, então daí você falou, quero isso da minha vida, e aí? Daí você foi fazer jornalismo onde? Eu prestei vestibular, eu tinha 16 anos, eu entrei na USP, então eu teria que cursar com 17, 1987, e eu não segurei a onda da barra da cidade universitária, não. Assim, eu era muito criança, quando eu entrei naquele ambiente, me assustou muito, só que eu também passei, e aí o resultado saiu um pouco depois, na Casper Libero. Aí eu me senti mais confortável. Menor, na Avenida Paulista. Sim, adoro. Tudo limpinho. Aqui do lado, inclusive, aqui Eu achei. Então, mas mesmo assim, mesmo na Casper Libero, depois de fazer 2 anos, eu tive que
sair da faculdade e passar um período sabático fazendo coisas que os outros jovens da minha idade faziam, porque eu não era madura o suficiente para frequentar o ambiente universitário. Eu acho que o jovem no Brasil vai muito cedo para a universidade. Daí você fez 17, 18, falou, chega, não quero isso pra mim. 2 anos sabáticos. Fiquei 19, 20 e já trabalhando com 19, 20. Aonde? E aí mais difícil. Aonde? A Casper Libero, na Avenida Paulista, fica muito pertinho de tudo, né? Então a gente atravessava a rua, tava no prédio da Jovem Pan. Na época, quem me deu o trote de caloura foi o Wellington Oliveira, jogou farinha na minha cabeça, foi muito legal. Mas eu trabalhava na Gazeta mesmo, no Mesa Redonda Futebol Debate, com o Sérgio Avalone. Estagiária na Gazeta, mas antes da Gazeta também trabalhei na Rádio Cidade. Antes da Gazeta também trabalhei Eu vi um anúncio de jornal, precisa-se de pessoa bilíngue para trabalhar em emissora de TV que está começando. Ligou? Aí eu liguei, fiz uma entrevista, passei e comecei a trabalhar no Canal Mais, UHF 29, que hoje é TVA. Foi o início da TV por assinatura no Brasil. 17 anos você tinha? 18 já, 18, 19. Foi em 1989. Então você tinha muita vontade de fazer, de construir? Eu não pensava em construir nada, eu ia fazendo. Go with the flow. Eu ia indo. Precisava trabalhar, queria trabalhar, na verdade. Mas os pais pagavam suas contas? Imagina, não. Não? Não. Ó, minha família é do interior e é uma família quatrocentona, com todos os Pimentéis, Alves, tudo fazenda de café. Tá. Fazenda de café falida em 29, já começa daí. Tá. Então, eram fazendas e, assim, viviam de herança e uma hora esse dinheiro vai acabando. Meu pai foi morar no interior, nesse sítio que eu morei, porque ele teve um tumor ósseo na cabeça. E ele não podia mais trabalhar. Então, você imagina, a gente foi morar na chácara que a gente usava para passear, para tirar férias, né, de verão, porque meu pai não podia trabalhar. Meu Deus. Então, se não podia trabalhar, como é que vai fazer? E assim, na época, nos anos 80, a inflação no Brasil comia o seu dinheiro. Sim. Devorava. Se você não fizesse um investimento de um dia para o outro, você perdia seu dinheiro, ele não valia mais nada, era um negócio horrível. Então, meus pais não pagavam. O que eles me deram foi muita educação, muitos livros para ler, mas... Mas e a Casper Libero? Como é que você pagou? A Casper Libero era uma fundação, ainda é uma fundação, mas na época eu acho que a mensalidade era 300 e algumas coisas. Ok. 300 e pouco. E isso era o equivalente a metade de um salário mínimo. Então, eu podia trabalhar por um salário mínimo que ainda sobrava, né? Entendi. Não era muito cara a faculdade na minha época. Entendi. Daí, 2 anos sabáticos, trabalhando na Gazeta. Um ano e pouquinho sabático, Trabalhando então, Rádio Cidade, nessa TV por assinatura. Na TV por assinatura, eu participei de um programa da TV Gazeta para fazer o sorteio de um decodificador, aquela máquina da TV por assinatura. Aí... eles me chamaram para trabalhar na TV Gazeta. Então, quando eu ia no lugar, eu me destacava, alguém via e me convidava para trabalhar lá. E por que você acha... Por que eu tô te perguntando isso? Porque quem tá nos ouvindo, nos assistindo, quer se inspirar em você para evoluir na carreira. Então, eventualmente, se as pessoas querem entender assim, meu Deus do céu, como é possível que a Mariana Godoy conseguiu se destacar? O que você fazia de diferente? Eu nunca me importei, nunca quis me destacar. Eu nunca liguei para isso. Não se preocupe com isso. Eu nunca me preocupei. A única dica que eu posso dar para uma pessoa que deseja muito alguma coisa é relaxa. E isso vale também para o amor, eu acho. Essa coisa de ficar indo atrás. Eu acho meio sufocante, acho meio coisa de doido. Acho que você faz o que você tem que fazer, o que deve ser feito. Profissionalmente, você tem que se preparar. Então, eu era uma menina preparada, eu tinha boa cultura geral, eu sabia falar outro idioma, porque eu comecei logo depois do inglês, eu fiz inglês dos 6 aos 17 anos.
Logo depois do inglês eu comecei a fazer francês. Depois eu fiz um pouquinho de espanhol. Eu era muito interessada. Tinha um visual bacana para trabalhar em televisão. Na época eles gostavam de rosto com como chama quando é bem proporcional? Simétrico, obrigada. Tive Covid agora, perco as palavras. Mas eu nunca fui atrás de alguma coisa com ansiedade, com pressa. Eu só ia fazendo as coisas com amor, com entrega total. E eu era muito nova, Fabi, eu tinha 19 anos, 20 anos. Eu era muito novinha. E eu me destacava por ser espontânea, por conseguir fazer aquilo bem. E eu acho que eu fazia bem porque eu não ligava. Porque geralmente uma pessoa que está muito preocupada fica tensa. E isso aparece. Então, como eu não ligava, eu ia lá com aquele jeitinho de... A caipirinha do interior chegou e a caipirinha foi chegando e fui indo. Nunca mais saiu do ar. A carreira virou um enorme gerúndio. Você vai falar, o que você programou? Nada. Nada. Sério? Nada. Nenhum passo. Caramba. Nunca fiz o meu currículo. Mas você não pensava, eu quero sair da Gazeta, eu quero ir pra Globo? Não, imagina, não. Eu quero ir pra Globo, menos ainda. Menos ainda. Eu era jornalista, eu queria escrever, eu queria trabalhar no Estadão, eu queria trabalhar na Folha, eu queria ser jornalista de texto. E é muito engraçado, porque quando eu fui pra TV, e quando você começa na TV, é muito difícil você sair desse lugar que trabalha com imagem. E eu achava um jornalismo secundário. Ah, não? Assim. Então você pensava, eu não tô no melhor que eu poderia. Exatamente. Eu achava que era menos. Só que eu tive pessoas profissionais que já estavam na televisão e que me mostraram algumas coisas que são fundamentais para quem está começando. Por exemplo? Por exemplo, o preconceito é sempre uma coisa burra. Então, esse preconceito que eu tinha com a televisão era um negócio absurdo. E o alcance também tem que ser levado em consideração. Eu queria escrever para um grande jornal. Num momento em que as redações dos impressos estavam diminuindo e o alcance do impresso também. Então, eu peguei, num período de transição do impresso para o audiovisual, eu peguei o auge do audiovisual. Pegou. E agora, a gente precisa não ter preconceito também com essa migração que está tendo da TV aberta e do audiovisual para as outras formas. Exatamente. Sabe por quê? Porque é inevitável, porque não adianta. Sabe, o preconceito é uma coisa muito burra. Mas eu lembro minha infância inteira, minha adolescência, eu sempre te assisti, sempre. E era uma época que toda a minha geração assistia, né? Não tinha rede social. Tinha só 5 canais, era TV, em São Paulo era TV Cultura, depois da Cultura vinha o canal 4, que era o SBT. SBT, 13, Bandeirantes. O canal 5, que era a Globo, o canal 7, que era a Record, que é onde eu trabalho hoje. Até hoje eu falo canal 7. Acho que o canal 9 era a Manchete, mas eu já era mais velha quando a Manchete começou. O 11 era a Gazeta e o 13 Bandeirantes. Acabou. Eram esses 7. E no resto do Brasil não tinha a Gazeta nem a Cultura. Não, e Pay TV tinha, né? Mas tinha Pay TV na época? Pay TV, imagina, estamos falando dos anos 70. Não tinha, né? Se bobear, na casa de algumas pessoas não tinha nem telefone de linha fixa. É muito louco. A evolução da tecnologia foi uma coisa impressionante nessas décadas. Sim. E a gente acompanhou tudo. Super privilégio. Mas, por exemplo, na televisão, por ter o rosto simétrico, por ter uma voz boa, eu fui muito rápido para a bancada. E se eu consegui fazer reportagens na rua, foi porque eu insisti muito. Não queriam que você fosse? Não é que não queriam que eu fosse. Eu era muito boa atrás da bancada, lendo TP. E eu funcionava. Louca pra ir pra rua, pra contar as histórias, pra ser a minha voz a contar aquelas histórias. E demorou. Então quer dizer que você tem um filho de 20 anos, você é casada com um padre? 26, o Heitor tem 26 anos. 26. Lindo. E aí, como é que é ser casada com um padre? Me conta essa história. Meu marido trabalhava, era um
padre salesiano. Os salesianos são muito voltados para a educação, né? Inspiração de Dom Bosco. Ele trabalhava na editora salesiana e a gente se conheceu porque ele tinha um programa numa TV católica, junto com um amigo meu, também católico, que tinha um programa nessa TV, que me ligou um dia e falou meu nome e disse, um amigo meu que está aqui disse que quer falar com você, quer te dar um oi. E ele pegou o telefone e falou, olha, você é uma pessoa que tem um coração muito bonito. Eu disse, mas quem vê cara não vê coração. Eu sei do que eu estou falando. Falei, então vem com o Gabriel, o Gabriel vem almoçar em casa, vem jantar em casa, vem com ele. Só que aí ele foi e o Gabriel não foi. E a gente ficou conversando, a gente ficou super amigo, a gente ficou quase um ano e meio, super amigos. Até que uma hora, um olhou pra cara do outro assim e percebeu que a só amizade não ia dar mais. E aí a gente conversou muito, ele foi pra Europa, foi fazer o trabalho dele lá. A gente ficou meses sem se falar, sem se ver. E quando ele voltou, ele decidiu que nada tinha mudado, o amor estava ali. E quando você faz alguma coisa por amor, é isso que eu digo. Eu não fiz planos, mas eu nunca fiz mal para ninguém. Eu não fiz planos, mas eu nunca fiz nada que não fosse com uma intenção boa ou com... Quando você é jornalista, você não pensa em você. Eu. Tem que pensar nas notícias. É a notícia. Por exemplo, eu com você, tem que pensar em você. Você que tem que aparecer, né? E você vai aparecer e vai fazer seu trabalho bem feito e vai ter o reconhecimento por tabela, por consequência. Não sei explicar. Eu sei que uma vez eu falei eu fui para Fernando de Noronha com o Chico José e aí eu disse assim, Chico, você sabe que aqui em Noronha tem um desequilíbrio ecológico porque tem um lagarto que foi trazido para comer os ratos, mas aí o lagarto, ao invés de comer o rato que vinha dos navios, o lagarto começou a comer os ovos das aves que tinham aqui na ilha, então agora a ilha não tem mais as aves, tem os ratos ainda que vieram dos navios e tem os lagartos. Ele, que legal! Como você sabe disso? Eu falei, não sei. Eu vi uma matéria na televisão. Ele, quem fez? Eu falei, não sei. Ele falou, você não sabe? Obrigado. Porque ele tinha feito a matéria. Ele falou, fui eu que fiz. E isso é o maior elogio para um jornalista. É você saber toda a história que eu contei. E não precisa saber quem foi que contou, você precisa saber a história. Então, obrigado, você acabou de me fazer o maior elogio. E eu acredito nisso. A gente tem que passar uma mensagem. A gente não tem que ficar o tempo inteiro pensando na gente. Então... é isso, a maternidade também me ensina isso, sabe? Você se dedica ali e isso reflete em você. No trabalho também, você se dedica ao trabalho, isso reflete em você. As coisas voltam. Que mensagem que você quer deixar, então, já que a gente está falando de mensagem para meninas, mulheres que estão te ouvindo, te assistindo, querem se inspirar em você ou já se inspiram em você? Se vão se inspirar em mim, profissionalmente, eu nunca fiz nada. Eu fiz muita coisa que eu não gostava. Não quero fazer matéria de receita de bolo. Achava que eu era uma grande intelectual para fazer matéria de receita de bolo. Eu não queria. Até que a Vivi de Marco, também uma jornalista bacana, virou para mim e falou assim, Mariana, uma receita de bolo te ofende? Eu falei, não me ofende. Te faz mal? Não faz mal para ninguém, é inofensiva. Eu falei, então, faça a receita de bolo. Porque... o perfil do nosso telespectador, nesse horário do almoço, são senhorinhas, elas querem ver a receita de bolo. Seja gentil com quem está te assistindo e faça a receita de bolo. Eu pensei, claro, é isso mesmo. Depois eu salvo o mundo. Então, assim, perca o preconceito e faça aquilo que você não gosta. Mas não faça. Nunca faça aquilo que você não deve. Eu também recebi orientações, e muito jovem, para fazer algumas matérias que eu vi que iam favorecer uma certa situação, ou financeiramente ou politicamente para alguém, e com muita graça e sempre com muita calma você explica, não posso fazer essa reportagem, não me sinto bem de transmitir essa mensagem, e você sai. Então, faça o que você não gosta, isso é do jogo, mas não faça o que você não deve. Arrasadora, Master. Mariana Godoy, nós estávamos falando sobre a mudança dos mercados. Ou seja,
o fato que na época, quando você se tornou âncora, foi o ápice da televisão. Hoje, parece que existem outras plataformas que estão, de alguma maneira, tomando lugar, né? Você deu o exemplo do impresso e depois a TV, e hoje as plataformas digitais que, de alguma maneira, concorrem com a TV. Agora, minha pergunta para você é, você que faz bancada há 35 anos, está 35 anos no ar, o que é, de fato, um case de sucesso. Como que você enxerga a validade dos jornais ao vivo, uma vez que você tem um real time nos sites 24/7? Você acha que sempre vão continuar existindo as duas coisas? Onde que um se diferencia do outro e onde que um é fundamental para nós, telespectadores que estamos consumindo conteúdo? Olha, eu sinto muito essa diferença do jornal ao vivo, porque o Fala Brasil é ao vivo, às 8h40 da manhã, vai até às 10. Quando tem algum fato relevante acontecendo naquele momento, a nossa audiência sobe. Por quê? Site, rede social, todo mundo sabe que eles não têm compromisso com a apuração, eles não fazem uma coisa muito bem feita. Publicar na internet, cada um publica o que quer. Verdade. É meio terra de anarquia. Ninguém. Então, na hora em que se espera, na hora em que se pretende receber uma notícia de qualidade, com credibilidade, as pessoas ainda vão procurar os jornais que elas conhecem, com os quais se identificam. Então, do mesmo jeito que a televisão não acabou com o cinema, não acabou com o rádio, que convive até hoje, ainda existe. Todas essas formas de comunicação ainda existem. A internet ou todas as plataformas que estão disponíveis por essa tecnologia não vão acabar com a televisão. Elas vão só dividir o público. Quem só consumir um tipo de mídia vai emburrecer. É preciso ler, é preciso assistir os jornais da TV aberta. Assistam ao Jornal da Record, assistam ao Fala Brasil, escolham um jornal, ou 2 ou 3, e assistam ao jornal que é feito pelos profissionais mais qualificados para isso. Leiam os jornais, porque quanto mais você ficar só segmentado numa coisa, mais você vai afunilando. Você afunila a fonte, você afunila a mente também. E quantos jornais você lê hoje por dia? Como é que funciona hoje? Eu assino 2 jornais impressos. Eu gosto ainda de sujar a mão de... Mas aí você não fica com aflição depois que... Não, eu adoro a mão toda preta. Eu gosto ainda. Depois eu lavo a mão, tudo bem. Tá. Lavo a mão o tempo inteiro. Mas eu tenho também, claro, eles no aplicativo. Sim. Eu compro e assino todas as iniciativas de jornalismo independente também, aqui do Brasil e de fora, as que são sérias, né? E tem algumas. Eu assino também alguns jornais internacionais e dou pelo menos uma passada de... Micro, todos os dias? Todos os dias. Mas você lê, por exemplo, El País, La República, Figaro? Mas o New York Times, o Washington Post, o Wall Street Journal, a Economist. Todo dia você dá um... E a TV, a Record assina, por exemplo, as agências de notícia internacionais. Então, hoje, eu cheguei e a editora de Inter é a minha preferida, que é a Ingrid Navarro. Falou, Ingrid, hoje tem uma notícia super legal. Eu gosto de Inter. Então, hoje a notícia de Inter que mais bombou, já tinha eleição na Rússia, tinha várias notícias de Inter, né? Vai ter eleição nos Estados Unidos, tem um monte de definições do mundo. Mas hoje a notícia de Inter que mais se destacou foram as abelhas interrompendo o jogo do Open de Indian Wells na Califórnia, porque as abelhas invadiram a quadra. Ai, que aflição. E aí apareceu... Terror isso, meu Deus. Então, às vezes é uma imagem. Tem muita gente nas redes sociais destilando ódio, né? E um hater que diz, isso é notícia? Também é notícia. A Kate Middleton é notícia, a abelha que invade o jogo é notícia. O Fala Brasil tem 1h30, então tem espaço para todas as notícias sérias de Brasília. A gente tem o QR Code na tela que leva as pessoas para o R7, quer dizer, tem que fazer essa transmídia, né? Sim, multiplataforma. Tem que fazer isso, mas assim, quem quiser uma notícia mais séria, pode ficar, porque vai ter a mais séria, a de esporte, a de comportamento, a de saúde, e aí as mais leves na hora de entregar.
Olá, mulheres positivas! Finalmente chegamos ao mês de março e é com muita alegria que eu quero anunciar a nossa 4ª edição do Prêmio Mulheres Positivas. E nós continuamos com a nossa missão de reconhecer e celebrar mulheres do dia a dia que têm um grande impacto social nas suas comunidades e na sociedade em geral. São mulheres que estão transformando o presente e inspirando o futuro. E quais são os nossos objetivos com o Prêmio Mulheres Positivas? Reconhecer e premiar com dinheiro as mulheres que estão fazendo a diferença por onde passam. Destacar o poder e a força da colaboração, enfatizando o impacto positivo que pode ser alcançado quando nos unimos para apoiar e reconhecer umas às outras. Inspirar outras mulheres a se tornarem agentes de mudança em suas próprias vidas e comunidades, mostrando que cada uma tem o poder de fazer a diferença. E como funciona? Muito simples. A premiação é dividida em 2 fases. Basta você baixar o app do Mulheres Positivas e indicar qualquer mulher que você admira. A segunda fase é a de votação, onde as 10 mulheres mais indicadas seguirão para a votação popular. E é claro que as mais votadas serão as grandes vencedoras do prêmio de R$20 mil. O terceiro lugar fica com R$3 mil, o segundo com 7 e o primeiro com R$10 mil. E a partir de hoje você pode já baixar o app e indicar a mulher que você mais admira. E lembre-se que quanto mais essa mulher for indicada, maior a chance dela se tornar finalista e ir para o paredão. Corre lá para sua loja de aplicativos e baixe já o app do Mulheres Positivas, para começar agora mesmo as suas indicações. Mariana Godoy, para acabar nossa entrevista, eu queria que você, por favor, nos dissesse qual foi um livro que marcou sua vida e por quê, para que a gente possa ler também esse livro. Mesma coisa, filme, algum filme que te marcou muito, que você quer que quem estiver aqui te ouvindo, te assistindo também possa assistir. E finalmente uma mulher que você admira não pode ser sua mãe. Tem que ser uma mulher famosa para que a gente possa também pesquisar essa mulher. Não pode ser minha mãe. Bom, claro que eu admiro minha mãe. É uma mulher famosa e uma figura religiosa é a figura de Maria, que também é minha inspiração. Mas eu vou sair então das figuras religiosas e maternais e vou dizer a Christiane Amanpour como entrevistadora, e a própria Paula Saldanha, que foi minha inspiração quando eu tinha 6 aninhos de idade, mas que se transformou numa documentarista brasileira, também casada com um documentarista e que leva a imagem do Brasil linda, de vários documentários para fora do país. Então, a Paula Saldanha é uma mulher que eu admiro muito. Arrasou. Filme. Tous les matins du monde, Todas as Manhãs do Mundo, um filme francês, é o meu preferido. Vocês não vão encontrar em lugar nenhum, porque... Não, impossível, queria muito. Porque a indústria emburreceu, aí faz o quê com um filme francês? Mas e se eu colocar no Google, eu não acho? Eu espero que você ache no Google, no Torrent, em algum lugar. Quero muito. Tous les matins du monde, Todas as Manhãs do Mundo. Um filme maravilhoso com Gérard Depardieu. Adoro. E o filho dele, o Guillaume Depardieu, antes de perder a perna, antes de ter aquele problema de saúde. Acho até que o filho dele morreu pouco tempo depois de fazer esse filme. O filme é de uma sensibilidade, de uma visualmente, a música, Jordi Savall, não, a música de viola, não, vocês precisam ver. Mari Godoy, um livro. Vocês podem, por favor, ler os meus livros. Um sobre Nossa Senhora Aparecida, um sobre a Santa Dulce. Como que eu compro? Tem na Amazon. Amazon Mariana Godoy livro. Compraremos. Tem. E são de fácil leitura. Eu faço questão. Os livros que eu gosto são do Saramago, do Ítalo Calvino. Saramago, quando eu li o Evangelho segundo Jesus Cristo, pai, olha que livro! Meu pai começou a ler. Ele falou, esse cara não tem pontuação, não dá para entender o que ele escreve. Eu achei tão maravilhoso isso, porque já era uma diferença geracional. Então, o Saramago, para mim, é o meu autor preferido. Para o meu pai, ele era insuportável. Mas tem grandes autoras. Eu gosto muito de biografias. Acabei de ganhar da Viola Davis, né? Viola Davis. Eu não li ainda. Mas um livro que eu li, que gostei muito e que acho que merece a leitura, é o Torto Arado. Não à toa ganhou o prêmio Jabuti, mas o Torto Arado é a minha recomendação hoje. Então, ou qualquer biografia. Mari Godoy, obrigada. Eu que agradeço. Master, você, um prazer enorme. Obrigada. O prazer foi meu. Obrigada pelo convite.
E se você quiser rever essa entrevista com a Mariana Godoy, baixe agora o Panflix na sua loja de aplicativos. E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva. Mulheres Positivas. Realização Jovem Pan News.